Nosso evangelho de hoje é João 20, de 11 a 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Maria Madalena chora ainda preocupada com o desaparecimento do corpo de Jesus. O túmulo estava vazio, significando, segundo Gerald Collins, 3 coisas importantes. Primeira, a santidade do corpo de Jesus, que não podia ver a corrupção. É o que diz Atos 2:27. Segunda, pelo fato de o túmulo em si exprimir a definitiva perda causada pela morte, estando vazio. Ao contrário, sugere e simboliza imediatamente a plenitude da vida nova que dura para sempre. E terceira, exprime qualquer coisa de vital sobre a natureza da redenção. Maria Madalena ainda não estava preparada para entender esse mistério. Ela não estava ali com a visão da fé, mas repleta dos bons e fortes sentimentos afetivos, no contexto de uma visão puramente humana. Mesmo com a presença dos anjos, ela continuava cega para a realidade nova da ressurreição. Os 2 anjos de vestes brancas, sentados um na cabeça e outro nos pés, do lugar onde fora colocado, indicavam a presença divina e, ao mesmo tempo, segundo Santo Agostinho, que o Evangelho deve ser pregado do princípio ao fim e ainda que deve estar na mente e na disponibilidade do anúncio. A presença dos anjos não impediu que o sentimento de amizade a ultrapassasse naquele momento, não lhe dando condições de avançar como uma discípula. Um discípulo não procura um cadáver, não se regozija com o morto. É característico de quem se torna discípulo viver pela fé, envolvido na experiência e na busca do vivente Jesus Cristo ressuscitado. Maria Madalena passa por um itinerário de fé. No primeiro momento, ela ainda não se apega aos laços humanos e por isso chora copiosamente a dor de não saber onde colocaram o corpo daquele que ela aprendeu a amar pelo bem que ele a fez. Os anjos tentam consolá-la, mostrando a verdade que se esconde por trás do túmulo vazio. Depois é convidada a ver com mais precisão os acontecimentos. Por último, tem um encontro com o ressuscitado e então atinge uma profunda clareza na fé. Quando Jesus toma a iniciativa e chama pelo nome:
Maria não somente tem a impressão de ter visto o sinal e manifestado sua fé, mas além disso, ela expressa: vi o Senhor. Uma expressão típica da igreja primitiva. O Senhor é Jesus glorioso, ressuscitado, vitorioso, presente no meio deles. As aparições de Jesus constituem o segundo sinal da historicidade de sua ressurreição. Maria não pode tocar Jesus. Naquele momento, antes de subir ao Pai, Jesus não se deixa tocar, porque é preciso subir ao Pai para poder vir ao encontro dos seus. E ainda porque o modo como Maria se aproximou não correspondia à visão da fé exigida pela ressurreição. Jesus agora deve ser tocado de modo novo, pois se encontra num modo novo, mesmo sendo a mesma pessoa, mesma identidade. Portanto, mas num estado de glória, alcançado somente pela fé. É diferente, por exemplo, o modo do toque na cena com Tomé, uma vez que este não procurava os laços afetivos do passado, mas justamente a descoberta da fé no senhorio de Cristo ressuscitado. Maria era tentada a voltar à experiência anterior, daí porque, no seu itinerário, Jesus exigir uma nova forma de relacionamento, fundamentado exclusivamente na fé. A ressurreição de Jesus não é uma invenção subjetiva dos seus discípulos. E esse é outro ponto importantíssimo a partir desse texto. Não foram os discípulos que decidiram continuar com Jesus, inventando uma mentira para se colocar à disposição dela. Não foram eles que um dia descobriram que foram mudados como homens e deveriam passar isso a outras pessoas. Apesar de alguns defenderem essa tese, né? Isso contraria a realidade, inclusive social, desses apóstolos. Impossível agir dessa forma. Eles temiam os chefes dos judeus e o poder de Roma. Além do mais, Jesus foi suspenso no madeiro como um maldito de Javé, segundo o Sinédrio. Seus discípulos foram covardes, fracos, traidores, claros em Judas Iscariotes. E não vamos colocar na mesma dimensão Pedro, que negou Jesus 3 vezes, bem como nos demais que decidiram seguir aquela vidinha, vamos dizer assim, de sempre, desiludidos e já sem alegria. Apesar de que aqui, de certo modo, fica um jogo de palavras e a realidade também não é tão dessa forma, até porque não seria fácil também para nós se vivêssemos naquela época, talvez fosse até pior, né, se fosse conosco. Né? A ressurreição é algo extremamente superior à capacidade humana. Aconteceu em Deus mesmo, sendo, portanto, historicamente provada pelo túmulo vazio, pelas aparições do próprio Jesus e pelo testemunho da Sagrada Escritura. E aqui a gente vê 2 movimentos. O túmulo, um sinal para os que estão do lado de fora, e as aparições da Sagrada Escritura para os que estão na parte de dentro, quero dizer, nesse contexto de fé, voltados para Jesus. É um fato objetivo em Jesus, que na sua humanidade foi glorificado para nos glorificar. Certamente, em cada discípulo e discípula, foi um fato subjetivo, pois para isso Jesus apareceu-lhes, confirmando-os na fé. A iniciativa da fé na ressurreição não partiu dos discípulos, mas de Jesus mesmo. Ele veio ao encontro de todos, deu-lhes o seu Espírito Santo e os enviou em missão. Os discípulos não se encorajaram, mas foram encorajados pela verdade da ressurreição, pelo próprio ressuscitado. Somente a presença de Jesus ressuscitado, mediante o dom do Espírito Santo, poderia destruir o medo existente neles, torná-los apaixonados pelo Senhor e pela missão, corajosos, combatentes dos males do mundo, sem medo, enfrentando o Sinédrio e Roma, largando tudo o que possuíam, até mesmo a criação de uma família, por causa da missão
evangelizadora. Somente Jesus ressuscitado pôde, de fato, fazer com que seus discípulos fossem capazes, inclusive, de dar suas vidas pela causa do reino de Deus. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço. Feliz Páscoa.